A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema sucesso versus oposição. Tem como texto base Gálatas capítulo 5, versículo 2, que nos fala o seguinte: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu sou um judeu de Tarso, da Cilícia, Atos 21, versículo 39. Com estas palavras, Paulo se apresenta ao oficial romano no alto da Torre Antônia. Este mesmo Paulo escreveu no versículo lido: podemos, sem sombra de dúvida, afirmar tratar-se Paulo maior teólogo, não apenas da igreja primitiva, mas de todos os tempos. Paulo escreveu às igrejas, nas quais a maioria fundadas em seu ministério apostólico, acerca de questões doutrinárias, ora exortando os cristãos dessa igreja, ora consolando-os de suas tribulações. O versículo lido não foge à regra. Paulo escreveu aos crentes residentes da região da Galácia. A maioria desses crentes não eram judeus, mas sim gentios helênicos, ou seja, gentios que falavam o grego. Contudo, alguns crentes judeus tiveram acesso a esses cristãos gálatas e começaram a dizer-lhes que para seguir Cristo era necessário seguir as leis de Moisés e suas ritualísticas, principalmente para os homens a circuncisão. E essa distorção doutrinária causou grandes distúrbios no seio da igreja, na região da Galácia, a ponto de Paulo lhes escrever confrontando se receberam a Cristo pela pregação da fé ou através da lei de Moisés. O mesmo Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo utiliza aqui a expressão grega charis, que significa graça, deleite amável, bondade, favor, recompensa, bondade misericordiosa pela qual Deus faz com que as pessoas voltem-se para Cristo. É graça. Os judeus infiltrados na igreja, região da Galácia, diziam aos irmãos gálatas que deveriam seguir a lei de Moisés, tendo que circuncidar-se para que pudessem participar das bênçãos celestiais. Todavia, para Paulo, ainda que a lei fosse boa, Romanos 7,16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Contudo, para Paulo, a lei era ineficiente e inoperante. Não tinha o poder, o condão de salvar um homem da sua condição de vil pecador no domínio das trevas e do mal. Apenas Cristo e seu sangue remidor, purificador, santificador, pode salvar todos quantos se achegam a ele. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. A maior de todas as bênçãos é a salvação em Cristo Jesus. O Deus que se esvaziou de sua glória para morrer no meu e no seu lugar. Esta é a maior de todas as dádivas, a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Cristo padeceu morte de cruz no meu e no seu lugar, para nos salvar. Uma das mais terríveis execuções por mortes da antiguidade era a morte de cruz. Quando se encontravam na cruz, os crucificados se contorciam em convulsões pavorosas, no gargarejar e seus pulmões inundados do próprio sangue. A dor era imensa, era laçante, terrível. Esse tipo de morte era tão repugnante que nenhum cidadão romano poderia ser vítima dela, sendo reservada apenas para os rebeldes, os revoltosos do Império Romano. Todavia, Cristo enfrentou esse tipo de morte para nos salvar, no meu e no seu lugar, e é algo tão corriqueiro a nós que não damos devido valor. Mas pela graça salvífica de Cristo fomos salvos, alcançados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus em seu sacrifício na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo fala que a circuncisão verdadeira é aquela feita no coração, onde nosso coração agora pertence a Deus, somente a Deus, em Cristo Jesus. Segunda parte aqui, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o cerne dessa mensagem é sucesso versus oposição. Como dissemos,
A igreja da região da Galácia, composta em sua maioria por crentes gentios que falavam a língua grega, sofreu a infeliz influência de cristãos judeus que diziam aos gálatas que se não observassem a lei de Moisés, a salvação destes era incompleta. Paulo fica sabendo disso, escreve aos irmãos gálatas para combater este ensino desviante, desvirtuante e confirmar os irmãos na fé. A região da Galácia era uma região próspera, onde situava-se a igreja, uma região próspera. A igreja da região da Galácia também era próspera. Tinham obreiros, tinham dons, tinham salmos. Obreiros, aliás, que trabalhavam com fervor e ardor na obra do Senhor. Contudo, esta tranquilidade durou pouco, muito pouco. Crentes judeus ameaçaram a doutrina pura que receberam de Paulo, como dissemos, o que causou divisão na igreja. E esse evangelho não é de divisão, não, senhores. Os céus não conhecem divisão. Os céus apenas conhecem multiplicação. Os céus é apenas multiplicação. Sempre quando alguém estiver na mesmice, no marasmo, na zona de conforto, não experimentará oposição jamais, mas experimente orar mais, buscar mais a Deus, ser revestido mais de poder do alto, prosperar até mesmo materialmente. Surgirá sempre oposição para tentar fazer-te voltar à vida de dantes. Marasmo, mesmice e zona de conforto. Quando a igreja da Galácia ainda gatinhava, ainda era pequenina, estava ainda nos seus primórdios, não tinha oposição, mas foi só crescer, multiplicar, prosperar, ter dons, ter salvos e obreiros valorosos que veio então a oposição. A oposição só levanta quando você começa a progredir. Surgiu oposição, fica tranquilo, você está progredindo em Cristo. Surgiu oposição, fica tranquilo. Quem te fortalece e quem te dá a vitória é sempre Deus. Somente Deus é o nosso Deus. Interessante, meus irmãos, que quando a oposição surge, muitos, na verdade, infelizmente, abandonam, né, abandonam a vida que estavam levando a uma vida de oração, de busca a Deus, mas não é isto que deve se fazer. Interessante é buscarmos sempre a Deus, com oposição ou sem oposição, porque quem nos fortalece, nos dá vida e nos ajuda é Deus. É sempre Deus. Se você deixar de orar, o inferno te deixa em paz. Não se opõe a você jamais. O inferno não só se opõe quando o crente busca a Deus de toda a sua alma e coração, mas eu prefiro ter paz de Deus que com o outro lado. Só que tem uma coisa: vida sem oração, consagração é porta aberta, como dissemos, para comodismo, marasmo, mesmice. E mais, desta maneira, a vitória, a exaltação nunca vem, nunca virá. A vitória não vem para aquele que deixa a fé no meio do caminho. A vitória apenas vem para aquele que luta em Deus contra as oposições. Se surgiu oposição, se alegra. Se surgiu oposição, regozija em Deus, porque você está no caminho certo, está em Deus e nele, e apenas nele, você vencerá toda e qualquer oposição. Oposição só surge para quem deixou marasmo, ostracismo, zona de conforto e saiu para guerrear por dias melhores em Deus. Uma igreja próspera nos dons ameaça para o inferno, incomoda o inferno. Você é a igreja. A sua felicidade incomoda o inferno. A sua vitória incomoda o inferno. A tua vitória e felicidade ameaça a segurança do inferno. Mas seja feliz em Deus, vença em Deus, prospere em Deus e você será sempre feliz em Deus. Enquanto você viver, infelizmente, uma vida preocupado com oposições, com retaliações, nunca chegará a lugar algum. Mas vença em Deus. Olhe não para retaliação, olhe não para oposição, olhe não para ondas bravias do mar que se tentam se levantar, mas olhe para Deus, apenas para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Aliás, você não deve parar por nada. Não pare por nada. A mesma luta que o vencedor passa, o perdedor também passa. O mesmo deserto que o vencedor passa, o perdedor também passa. A mesma provação que o perdedor passa, o vencedor também passa. A diferença é que ambos passam a mesma luta, mas um para no meio do caminho, mas o outro prossegue porque ele tem um alvo, tem um objetivo, tem um propósito, e seu alvo, objetivo e propósito é Deus. Vença em Deus, mire os céus, tenha propósito virado para os céus, somente para os céus, e Deus fará vencer
em Cristo Jesus. A diferença entre os dois, perdedor e vencedor, é que o perdedor olha para a luta e desiste, olha para o problema e desiste, mas o vencedor não olha para a luta como algo grande, gigantesco, não. Ele olha para o seu Deus, que é maior, que é a pior luta que houver. Nosso Deus é maior do que todas as coisas. Há 2 dias no calendário que não se pode fazer nada, e o perdedor sempre volta-se para esses 2 dias. Os 2 dias são, primeiro, o ontem. Não posso fazer nada ontem, passou. Como fazer alguma coisa ontem? Passou. O outro é amanhã. O amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã já está com Ele. É hoje que Deus me deu, que eu vivo para Ele, e apenas para Ele, para ser feliz dele em Cristo Jesus. Há 3 dias importantíssimos em nossa vida. Primeiro, aquele que você nasce. Aquele que você nasce em Cristo, muito importante também. Esse é mais importante, bem da verdade. E o segundo, e o melhor, o terceiro, é aquele que você descobre o porquê, seu objetivo, o que eu vim fazer aqui neste mundo. Passar tempo, estar na média, ser mais um em meio à multidão? Não, eu vim para ser servo de Deus, para ser próspero nele e para vencer nele. Tenha propósito em Deus, tenha objetivo em Deus, tenha meta em Deus e vença a oposição nele, porque ele te fará mais que vencedor em Cristo Jesus.